Olá, pessoal. Tudo bem? Guardando o Dr. Tarcísio. Quem estiver entrando na live, se puder ir compartilhando o link. Quanto mais informação de qualidade chegar para as pessoas, aí melhor. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal com o Dr. Tarcísio. Bora, pode entrar aí que eu já chego atrás. Pessoal, vamos encaminhando essa live aí para outras pessoas. Bora. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Dr. Tarcísio, que é cannabis medicinal na velhice dos nossos pets. Muito bacana. A gente vai aprender bastante. Só estou aqui guardando o Dr. Tarcísio. Fala, Christian! Como é que tá, doutor? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Hoje com um assunto aí, Que assunto, né? um assunto revolucionário. Primeiro eu vou apresentar o doutor, né? Porque o currículo não é pequeno, né, doutor? Vamos lá. Doutor Tarcísio, médico veterinário, mestre em biotecnologia da saúde, especialista em ciências morfológicas, neurocientista, professor de pós-graduação em cannabis medicinal e autor de livros como esse aqui, Cannabis Medicinal para Cães e Gatos. Esse mesmo. E Segredo da Longevidade. Ô, doutor, esses livros aqui poderiam andar juntos, né? De mãos dadas. Exato. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro, né? E, inclusive, o assunto, né? Hoje a nossa live Cannabis Medicinal na longevidade. No envelhecimento dos nossos pets, né? Exatamente. Um complementa Bom, doutor. Doutor, bom, é uma honra estar aqui, né, conversando contigo. Porque... Nossa. Muito obrigado, né, por aceitar esse convite. Porque hoje a gente sabe que com a velhice, né, vem junto as doenças. Isso. Diabetes, né, doenças autoimunes, câncer, obesidade, dermatite, doenças neurodegenerativas, imunológicas. Então, eu gostaria de te perguntar, já, né, de cara, já de início, por que a cannabis medicinal nesses tratamentos? E por que esse assunto é tão importante? Muito importante. Então, primeiro vamos contextualizar para a gente poder nivelar aqui o entendimento, né, de quem estão participando, né, como o assunto envolve cannabidologia no envelhecimento. Vocês precisam entender algumas bases, né, para isso, algumas bases bioquímicas. Lógico que eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais superficial, mas de qualquer maneira, quem quiser fazer uma pergunta ou até mesmo responder de uma maneira mais específica, né? Quando eu dou um curso, uma palestra, a gente
dá uma aprofundada no conhecimento, dá uma nivelada, superficializa o conhecimento. Mas, resumindo, o que seria isso? Quando você pensa em envelhecimento, quando você pensa no envelhecimento como um processo natural, né? Quando o corpo ele inicia esse processo a partir, por exemplo, do homem, a partir de 30 anos de idade. No cão, a partir de 2 anos, 3, ele está no platô ali, 2, 3 anos, e começa um platô de decência. Um platô de inclinação decrescente para o envelhecimento. Então, a partir de 2, 3 anos, o cão começa nesse processo do envelhecimento. É uma jornada, certo? Essa jornada, ela envolve, quando você olha assim, existe uma visão e existe uma missão. A missão é a jornada, certo? Falei, envelhecer significa respeitar processos biológicos que envolvem o sistema endocannabinoide. E aí você fala, mas Tarcísio, quando entra o processo dos fitocannabinoides, que seria das plantas? Quando entra esse conceito, essa abordagem? Né? Porque, na verdade, a gente usa isso como uma ferramenta. Né? Então, a fitocannabinologia é uma ferramenta para modular o envelhecimento, reduzindo inflamações e processos crônicos, né, bioquímicos. Então, a cannabis ela entra no processo de envelhecimento como uma grande molécula, uma grande ferramenta que modula o envelhecimento, reduzindo inflamações, principalmente crônicas, de baixo grau. E isso que o envelhecimento é isso. É você entender que no interior de cada célula, de cada sistema, existe um tipo de funcionamento. E esse funcionamento, quando você tem hábitos que desrespeitam o envelhecimento, né, então você tem um funcionamento, e esse funcionamento precisa ser respeitado. Níveis hormonais ideais, baixo nível de combustão nesse organismo, né? Alcalinização do organismo, né? Redução da acidez do organismo. Então, olha só quantas preocupações quando você pensa em cuidar do envelhecimento. E a cannabis, ela tem essas várias regulações porque ela atua, Christian, como um grande guarda-chuva, controlando, modulando todos os sistemas abaixo, né? Quando você fala de controle neurobiológico, o envelhecimento, se você fala de envelhecimento químico, né, de bioquímico, tem relação direta com esse eixo lá em cima chamado sistema endocannabinoide. É como se fosse a hierarquia do corpo. Né? Isso. É magistral. Magistral é a hierarquia do corpo, um sistema que vai controlando tudo, de cima para baixo, digamos assim. Isso, de cima para baixo, regula tudo. Então ele vai modulando. O sistema endocannabinoide, ele controla o acetilcolinérgico, ele controla o sistema dopaminérgico, ele modula, né? Então controlar que significa modular esses sistemas que estão abaixo dele. Dopaminérgico, acetilcolinérgico, adrenérgico, sabe? Então, sensacional isso. E quando esse sistema não funciona, o corpo vai entrando em colapso. Na verdade, quando a vida é assim, você pensa na missão, você pensa no envelhecimento. Lá na frente, o envelhecimento é o final da linha. Mas o caminho chama de missão. Essa missão, o sistema endocannabinoide está a todo momento funcionando. Sim. A todo momento está defendendo. E aí, lógico que várias moléculas são envolvidas nesse momento. Porque quando você pensa em neuromoduladores, neurotransmissores são controlados pelo sistema endocannabinoide. E é um sistema mais astral. É um sistema que está acima de tudo. Então, quando você tem um sistema liberando acetilcolina, liberando glutamato, liberando GABA, liberando adrenalina, sabe? Catecolaminas. Então, o corpo, durante a missão, essas liberações acontecem. E a vida é assim. Enquanto tem biologia, enquanto tem vida, você tem essas liberações. O problema é quando essas liberações estão desreguladas para mais ou para menos. Aí o sistema tenta controlar. Eu arrisco dizer, porque hoje a gente está conversando com os melhores veterinários que eu conheço no Brasil, desculpa, o do mundo, porque o Dr. Tarcísio aqui é muito respeitado, até entre os veterinários, mas serve para o humano também. Tudo que a gente está conversando aqui se estende ao ser humano. Né? Exato.
É um biológico que é muito idêntico, são mamíferos. Se você olhar esse sistema, ele está em vários sistemas. Não só, inclusive em sistemas invertebrados, em sistemas bem inferiores. Tá? Então, esse sistema já foi descrito na década de 90, né? Anos 2000, muito bem descrito. Então, esse processo de conhecimento é triste não ver universidades falando desse sistema, que está intrínseco em cada mamífero. É intrínseco, cada um tem o seu. Realmente falta, né, nas universidades, né, algo que consiga realmente mostrar. É que é uma coisa simples e ao mesmo tempo complexa, né? Porque a gente está falando de uma planta. Exato, mas se você for pensar na complexidade, você tem que pensar que tudo é complexo. Um sistema de controle hormonal, por exemplo, eixos HPA, né, hipotálamo, hipofisário gonadal, eixos adrenais, são complexos. Tireoidianos, são sistemas complexos. Mas, se você for pensar que a complexidade ela faz parte da vida. A vida, ela apesar de ser simples, mas ela é complexa quando você vai no detalhe. Entendeu? Tem que saber. O aluno de medicina, de uma forma geral, medicina, que eu falo humana e animal. Aluno de medicina, ele precisa ter conhecimento profundo de fisiologia. E a endocannabinologia faz parte da fisiologia. Né? Ô, doutor, porque hoje, né, quando a gente fala ali, vamos entrar com a cannabis, geralmente é último recurso. Né? Porque, primeiro, tentamos de tudo. Né? A gente vê muito isso, né? Tentei de tudo, vamos tentar agora com a cannabis. E daí joga tudo para a coitada da planta, né? Pro pobre do óleo ali. E não é, a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Por isso que o livro, para quem se interessa, quem tem essa vontade disso, quem tem vontade de aprender um pouco sobre canabinologia, até mesmo a fitocannabinologia, você precisa entender a endocannabinoidia primeiro, ou endocannabinoidoma. Endocannabinoidoma. Que é isso? Envolve vários sistemas, né? Envolvendo receptores, envolvendo ativos canabinoides, endocannabinoides, tá? Então, quando você pensa em enzimas canabinoides, então, se você trabalha um endocannabinoidoma, respeitando como sintetiza isso no organismo, né? Qual é a síntese? Quem produz? Quer dizer, Tarcísio, o ômega 6 é o responsável pela produção no neurônio pós-sináptico, pela síntese de canabinoides endógenos? Sim. Então, ômega 6, ótimo. Fosfolipídios, de uma forma geral, são encontradas em algumas gorduras, algum tecido adiposo, tecido lipídios. São lipídios, né? Então, se você não tem acesso a lipídios, você não tem acesso à síntese de canabinoides endógeno. Por isso, a gente tem que respeitar o equilíbrio nutricional. O livro, ele fala muito bem sobre isso. O equilíbrio nutricional, ele respeita a síntese, a biossíntese do sistema endocannabinoide. Aí você vai ver que, comendo correto, respeitando a fisiologia, o tempo, a frequência da dieta, porque uma coisa é nutrição, a outra é alimentação. Alimentar-se significa sobreviver-se. O que é respeitar a fisiologia, doutor? Para a gente entender melhor. Significa você pegar um cavalo e saber que ele é um herbívoro e não dar tanta ração para ele. Herbívoro não pode ser onívoro. Ração é uma dieta onívora. Então, o desrespeito é você pegar um ser humano e achar que ele é um herbívoro. Ele vai comer capim. Não. Aí é um desrespeito. Tá? Então, o cachorro, por que o cachorro hoje está adoecendo? Porque o sistema endocannabinoide do cachorro não funciona tão bem. Porque o cachorro hoje precisa de um fitocannabinoide para regular epilepsia, ou ansiedade, ou dor crônica. Por que o cachorro precisa? Porque desrespeitamos o cachorro por longo período. A gente oferecer ração, ou batata, ou arroz, ou frutas para cachorros, para cães, você está transformando uma espécie carnívora em uma espécie onívora. Transformar a força
né? A pegada é essa. Se você entender que o carnívoro não pode ser transformado em onívoro, ou vice-versa, você desrespeita. E aí inflama o processo. E aí não nada funciona. O sistema ele fica exausto de tanto trabalhar. O sistema Realmente, fica exausto. doutor. A insulina, ela fica doida. O pâncreas fica louco produzindo tanta insulina. Então, dependendo de como você vive, de que você come, você é o que você come, você é o que você fala, você é o que você é, do como você se comporta. A vida é assim, né? Então, o É efeito, verdade. né? A dose e efeito. Se você fala alguma besteira, você é respondido da mesma maneira, né? E a gente Come já sabe, e a gente já sabe que os animais hoje, né, somatizam tudo isso, né? Exato. E as doenças hoje dos animais, na verdade, é um espelho do que vem acontecendo com os humanos, né? Na natureza a gente sabe que não tem câncer, né? Enfim, diabetes, um macaco com diabetes, né? Sim. Enfim, eu Não, nunca então, vi. começa. Pensa no base. Se você pegar uma espécie que não era para ter tanto carboidrato, certo? Aí beleza, na dieta. Vamos falar de ser humano primeiro, depois a gente vai para o animal. Se você pega um ser humano que está comendo macarrão, pizza, bolo, Coca-Cola, refrigerante, não sei o quê, por 30 anos, esse cidadão ele vai ter exatamente um caminho da síndrome metabólica. Ele vai ter síndromes. E o sistema endocannabinoide dele vai estar insuficiente, vai estar num processo chamado de exaustão do processo, tá? Então, utilizar-se desse artifício é um caminho? É. Mas mais do que cannabis medicinal, é regular o erro base, que é nutrição, né? Que é o eixo hormonal. Então, você precisa... Muitos profissionais, muitas vezes, falam assim, desrespeita o processo biológico e quer que a cannabis responda e faça todas as suas... Exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui, até eu acho interessante, né? O uso da cannabis é contínuo até o fim da vida? Depende. Depende, porque a cannabis medicinal, né, Só essa pergunta é da Júlia, tá? muito boa pergunta. Júlia, Manuel. Muito boa pergunta. Quando você tem uma doença crônica, uma doença imunomediada, um câncer que não tem cura, a cannabis muitas vezes vai ser para o resto da vida, certo? Mas quando você tem uma enfermidade que ela é passível de controle, mudando dieta, utilizando ferramentas ortomoleculares, utilizando hormônios, você muitas vezes não precisa usar a canabinologia, né, o estudo a terapêutica da cannabis, por muito tempo. Você usa por um período e remove, porque o corpo vai estar desinflamado e ele vai produzir cannabis endógena. Dentro do corpo, ele vai produzir cannabis. Entendeu? Ele vai voltar a produzir. Então, eu acho que esse entendimento, para quem lê esse livro, né, quem leu ou quem lê, né, quem estiver lendo, vai entender que o processo desse conhecimento e dessa abordagem da canabiologia, ela é muito além do que apenas prescrever cannabis. É muito além. Como o doutor comentou ali no câncer, né, a gente sabe que a gente não morre sim do câncer per se, e sim de caquecia, né? Aí a pessoa vai perdendo a vontade de comer, vai perdendo a massa muscular, né, vai enfraquecendo, né, vai definhando. Nesse caso, a cannabis ela é essencial, fundamental, né, para a pessoa ter aquela vontade de novo de comer, porque daí ela vai criando energia, força, né? E nesses casos aí de câncer, o que você tem para dizer para nós? Porque a primeira coisa, a cannabis ela tem um efeito antioxidante, certo? E muito profundo. O efeito antioxidante dela é muito profundo. Ela tem o eixo, ela toca em centros da fome, né? Ela regula centros da fome que ajuda, que modula o paciente. Mas, quando você fala em câncer, você está falando de um organismo que está ácido. E organismos ácidos precisam serem alcalinizados. Tá? Então, cada vez mais você tem que pensar dieta cetogênica. Olha, você tem que ajudar o sistema endocannabinoide, ajudar a terapêutica da cannabis. Você não pode achar que a cannabis vai fazer o trabalho dela sozinha, recebendo toda a responsabilidade de um organismo completamente desorganizado.
desestruturado. Então, dieta cetogênica, ortomolecularidade, sabe? Atividade física, sabe? Então você pensa, poxa, Tarcísio, quer dizer que o câncer, você tem que modular todos os sistemas. Primeira coisa é alcalinizar o meio. Quando você alcaliniza, o câncer ele estabiliza, sabe? Então, a cannabis ajuda muito nesse processo. Algumas perguntas que sempre chegam para a gente, né? Se há alguma interação medicamentosa. Porque geralmente o paciente ali, né, o cão, ali, o gato, né, os animais, já chegam tomando remédio para epilepsia, né, gardenal, uma série de medicamentos, que nem o ser humano. Quando chega lá, chega com a sua caixinha de tudo que é coisa. E a interação medicamentosa, nesses casos, há alguma indicação, uma contraindicação nisso aí? Olha, até hoje, nós não encontramos uma contraindicação contra qualquer fármaco. Não encontramos essa contraindicação. Quando a gente encontra, né, uma possibilidade como essa, é quando você está, tipo, utilizando doses altas, entende? Muito altas. Então, você vê a medicação, a terapêutica da cannabis, se você for analisar a dose letal, ela é assim, tipo, 8.000 vezes para você ter um problema, sabe? É uma situação de muito controle, de muita segurança, né? Para quem tem medo da cannabis, de pensar, poxa, a cannabis pode ter efeito colateral? Pode ter efeito colateral, mas a mão tem que ser muito pesada. Você não pode se meter num caminho onde você não sabe de nada, você nunca leu, você quer usar. Pô, mas como assim? Toda terapêutica tem que ter um conhecimento básico. Né? Ô, doutor, chegaram para mim e perguntaram, meu cachorro vai ficar chapado? Né? Isso. É um medo, né, doutor? Daqui a pouco tá doidão lá o cachorro, mas... Exatamente. Muita gente tem esse problema com o THC, com o tetraidrocannabinol. Quando você não tem conhecimento e usa o tetraído, uma erva, ou então um extrato, uma tintura rica em THC, por exemplo, você pode ter esse efeito psicotrópico, né, que chama um efeito trópico. Então, é um efeito indesejável. Muitas vezes, tem que ter THC quando você tem um câncer em alto grau. É ali o THC que vai ativar diretamente o centro da fome. É ele que vai ativar, que é a famosa larica, né? Ele vai ativar o centro da fome. Então, o THC, tem que existir THC. Tem que ter um nível mínimo de THC ali naquele negócio. Tem que ter, senão a gente não tem... Então, pensar, muitos têm preconceito com o efeito psicotrópico, mas é um efeito sensacional. Se você for olhar, dependendo do que você tem, do distúrbio neurobiológico que você tenha, o efeito psicotrópico ele é essencial num paciente com distúrbios neurobiológicos. Sim. Tinha um caso aqui que o cachorro, né, uma tutora, tinha cerca de 30, 40 convulsões por dia. Sim. Isso, né, 30, 40 convulsões por dia. Eu nunca tive uma convulsão, né, mas eu imagino o que pode ser um animalzinho daquele, o ser humano, quando tem uma convulsão, quem está olhando para aquilo já fica assim, meio que sem saber o que fazer. E nada, né, nenhum medicamento conseguia controlar as convulsões. E aí foi entrado com uma dieta cetogênica junto com óleo de cannabis. Passou a ter uma, duas, nenhuma convulsão por dia. Sim. É absurdo essa melhora. E só quem acompanha, né, no dia a dia isso, consegue ter essa noção dessa melhora. Os efeitos sinérgicos, né, que chama efeitos sinérgicos da cannabidologia, quando você pensa em epilepsia, endocrônica, ansiedade, o efeito sinérgico ele tem que estar sempre associado ao hábito de vida, que é o que eu defendo no livro. Tá? O livro ele é um compilado de um contexto muito macro do processo da terapêutica. Não é para ser que você acha que ela tem, né, esse efeito, apenas vou usar cannabis e vai resolver tudo. Não, peraí, ela vai resolver, mas ela tem limite. Ela é uma molécula de limite. Sim. E quando você aprofunda mais esse conhecimento, né, poxa, eu tenho um cão que tem epilepsia. Ele tem... Mas peraí, mas qual é a causa?
de epilepsia? É pressão alta? É inflamação crônica? É o quê? É um coágulo? Sabe o que é? Você precisa entender o processo. Né? Esse paciente está descompensado por quê? Né? Qual é a química que está... Você precisa entender de química, de bioquímica. Né? Então, se eu não entender nada de bioquímica e achar que só a cannabis vai resolver, a gente fica meio que limitado no processo. Então, você precisa entender que existe você tem que ajudar o sistema a funcionar. Então, a dieta tem que ter gordura. Dentro da dieta, você tem que ter ômega 6 e ômega 3. E está na dieta isso. Quem come dietas com gorduras e proteína de origem animal, e principalmente animais que comem capim, animais que têm... Ou então, por exemplo, eu vou pegar uma galinha. Um lobo pegou uma galinha. O que a galinha tem? Uma galinha que come minhoca, uma galinha que come insetos, que come gafanhoto. Essa galinha tem níveis ideais de fosfolipídios, de gorduras de alto nível. Ômegas de proporção em ômega 3, ômega 6 com ômega 3 em alto nível. Agora, pegando uma galinha que é criada num galinheiro, só que só come ração, essa galinha ela tem uma desproporcionalidade de ômega 6, então termina sendo uma gordura inflamatória. É uma dieta, uma galinha inflamatória. Pode atrapalhar o processo? Pode. Então quer dizer que comer um frango que come ração continua com o mesmo problema, porque você não está tentando resolver, porque você tem que resolver na dieta. É a base. 50% do caminho de um epiléptico é hábito de vida. Falando em dieta, doutor, existe alguma ração boa? Polêmico, né? Na verdade, não existe ração para carnívoros. Não desenvolveram ainda essa ração, certo? Eles estão tratando a ração como dieta para carnívoros, mas não é ração, é uma dieta onívora. Quer entender de onivorismo? Você precisa compreender a composição da ração. A ração, ela tem de 40% a 50% de carboidratos. Isso, normalmente, só quem come carboidrato nesses níveis, principalmente de origem vegetal, é onivorismo. Ração é uma dieta onívora, não é uma dieta carnívora. Mas a ração do gato, mesma coisa. Gato era para ter acesso apenas a 5% de carboidrato. E não vegetal. Nem gordura vegetal, nem proteína vegetal. Gato não. Gato é mais carnívoro do que cachorro. Então, ele é a maior vítima do sistema. Por isso que temos que abrir as mentes e questionar cada vez mais. Fomos enganados, somos vítimas de um sistema nutricional brasileiro e mundial, certo? Ração não é dieta para gato, ração não é dieta para cachorro. Nem vai ser para leão, nem vai ser para lobo, nem para gavião. Não é. Gavião é de papagaio. Papagaio é onívoro. Papagaio é onívoro. Gavião é carnívoro. É outra dieta, é outra fonte. É um assunto, né, bem delicado. Hoje, acredito que 99% dos nossos pets, né, comem ração, e sem contar que aquela ração que tem aquele Tzinho, um símbolo amarelo, de transgênico, né, eu acho que também ainda agrava mais essa situação. Agrava, mas o maior problema da ração, no meu entendimento, não é nem o palatabilizante, o saborizante, o corante. Eu não vejo isso como um grande problema, que é um problema. Se você for pontuar, é um problema. Metal pesado é um problema. Tá na ração isso aí. Metal pesado. O que mais? O maior problema para mim na ração é a proporcionalidade de carboidrato. O que tem na ração é carboidrato vegetal. É proteína vegetal e gordura vegetal. Isso para carnívoro é péssimo. Péssimo. E tudo isso, né, vai desencadeando uma cadeia inflamatória. Inflamatória. Né, isso. Que... Entendeu tudo. Que acaba aí estourando lá no final. Então, quando chega um cão com catarata, com diabetes, tipo, é um caso que vai acontecendo, né, pouquinho, né, a cada dia, a cada ano, a cada refeição que ele faz ali, vai somatizando, vai somando,
né, Isso. nessa doença que ele vai ter daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, dependendo do porte do animal, né, que a gente sabe que tem uns que vivem mais, outros vivem menos, e essas doenças aí acabam, né, de certa forma, aí, afetando nossos cachorrinhos. Doutor, a questão da cannabis, a gente sabe, né, que a gente está falando aqui do CBD e do THC, né? Existe alguma contraindicação, indicação, gato toma mais THC, cachorro mais CBD, né? O que né, tem alguma diferença, dosagens, né? Okay. Claro, a gente não vai passar receita nem nada aqui, é só né, uma pergunta aqui para o doutor esclarecer um pouquinho aqui do que realmente, né, a gente pode fazer. Isso. É o seguinte, esse conhecimento de, olha, o gato, qual é o limite, qual é a particularidade do felino frente ao cão? O felino, ele tem umas dificuldades enzimáticas, certo? O felino, ele tem uns limites enzimáticos a nível hepático. Então, o felino, ele é uma espécie especial, porque o entendimento do funcionamento biológico do felino é diferente de um canino, do canídeo, tá? Então, o felino, ele tem esses limites metabólicos, de metabolização desses ativos. Então, como trabalhar com o felino a nível canabinoide, né? A nível fitocannabinoide? É trabalhar com as menores doses possíveis. As menores doses possíveis. Então, quer dizer, Tarcísio, como é que salvamos, como é que modulamos um felino que é epiléptico? Primeiro, entender a causa da epilepsia. Qual é a causa dessa epilepsia? Onde é o disparo, o gatilho epiléptico? Em que têmpora? Em que região? É um tumor? O que esse animal tem? Para entender como se... Então, para você ter sucesso terapêutico, você precisa saber a causa. E não apenas aplicar uma terapia. Qual o grande problema hoje do clínico, do neuroclínico, tratar um epiléptico? Qual o grande problema? A grande maioria não procura causa. Já quer tratar a consequência da epilepsia. A epilepsia é uma consequência, não é uma causa. Claro. Então, já quer medicar. Beleza. Não discordo de você tirar da crise. Agora, e depois? Não faz mais nada. Você fica só aumentando dose, entra com outra droga, associa a outra droga. É isso? A brincadeira é essa? Não. Está errado. A brincadeira não é apenas aplicar um barbitúrico. A brincadeira não é apenas aplicar uma levetiracetam, um brometo de potássio, uma cannabis. Não. A brincadeira não é essa. É modular a primeira causa. Por quê? Qual é a causa? É inflamatória? É inflamatória. Não é inflamatória não. É oncológica. É aumento de pressão. É uma disfunção funcional. É uma disfunção a nível estrutural. Ele tem uma falha de drenagem dos canalículas, do terceiro ventrículo, do quarto ventrículo. Beleza. Então, um animal jovem começou a ter epilepsia. Não, é infecciosa. Olha quantos caminhos. É infecciosa. Então, a terapêutica ela é direcionada dependendo da causa. Se você não souber a causa, você vai ter limites de resultados. Você não vai ter resultado. Você pode até ter, mas não é um resultado médico. Claro. Eu não posso indicar um tratamento sem saber. Por exemplo, muitos médicos tratam um cachorro sem saber o que é um cachorro. Tratam um gato sem saber o que é um gato. O que é um gato para você? É um onívoro ou é um carnívoro? Falando em gato, doutor, tem uma pergunta que interessante aqui. Ó. Para felinos, o óleo completo, né, que seria o full spectrum, seria o ideal ou os isolados seriam melhor? Não, o completo. Mas o completo é sempre melhor em qualquer espécie, em qualquer biologia. O problema do felino é porque eles têm limites metabólicos. Se você utilizar as menores doses, as menores concentrações de um produto full spectrum, por exemplo, as menores doses são as melhores indicações. Então, quanto menor a dose, o menos é mais. Para felinos, essa é uma retórica que todo mundo precisa saber. O menos é mais. É um ajuste muito fino, né? Fino. Muito fino. É fino. Não é uma coisa assim, eu vou botar para quebrar no felino. Não, você vai intoxicar o felino. Porque ele tem um limite de excreção, limite metabólico, de antioxidação. O fígado tem uma dificuldade
antioxidativa. Você precisa ajudar o felino entregando para ele glutationa, glutamina, selênio, vitamina E, vitamina D, porque são antioxidantes. Ah, a cannabis também tem ação antioxidante? Tem muito flavonoide, tem muito terpeno, tem, ajuda também. Só que ela sozinha, ela é uma molécula que, beleza, ela tem o sucesso dela, mas não é assim também, né? É muito legal porque segue nessa pergunta ali, né, do óleo completo, full spectrum. Tu consegue explicar para a gente, né, a diferença do full spectrum e broad spectrum? O que o full spectrum tem de tão especial? Porque o efeito comitiva, que a gente sabe que ele possui, junto com mais de 180 fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, né, por que ele é tão especial, né? E o isolado, né? Para que serve o isolado nesse caso? O isolado, ele é mais uma cadeia política. Se você for analisar, lógico que estudos isolados, a ciência precisa de estudos isolados. Mas eu estou falando de terapêutico, eu estou falando de experimento. Sim. Quando você fala de experimento, você pode usar uma molécula isolada, entender como o CBG, o CBN funciona, né? Como eles funcionam, atinge que alvo, qual o receptor que ele está atuando, qual o benefício, modulação de quê, para onde, tal, beleza. Ativando quem, qual o grupo neuronal que ele está ativando, desativando, modulando. Ótimo. Agora, quando você fala de terapêutica, a terapêutica ela é muito mais eficiente quando você utiliza todas as ferramentas. Então, o THC ele é sempre ajudado pelo CBD. Ele é um antagonista e um sinergista e um antagonista. Quando você trabalha esse equilíbrio, sinergismo e antagonismo, então, quando um tem efeito negativo, o outro te traz um efeito positivo. O efeito comitiva é isso. Efeito comitiva é exatamente esse efeito onde, quando uma molécula ela exagera, a outra diminui o exagero. Entendeu? Muito legal isso, né? Calma, THC, não era assim não, THC. Ô, CBN, CBG, calma, CBG. Entendeu? Então, é uma ajudando a outra. Esse é o efeito comitiva. A gente sabe, né, doutor? Porque existem várias formas de aplicação, né? Supositório, óleo, pílula, inalado, sublingual, inalado, né? Mas muita gente acha que é só fumando. Ou, aliás, fumando que vai resolver o problema, né? A gente está falando de uma coisa totalmente diferente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Totalmente. Teria alguma forma de aplicação específica para cada caso? Ou a gente consegue... A gente está falando de óleo, né? Isso. A gente está falando apenas de óleo, de tintura, né, via oral. Existe a tópica, muito boa também. Já passa uma barreira transplacentária, ou uma barreira hepática, né? Então você usa via tópica, né, nanoestruturado. Essa noção, essa nanonoção, ela penetra muito bem, tá? E ela tem um efeito que ultrapassa, né, o limite. Ela já entra pronta para a ação. Tá? Ela já vai no foco de ação. Ela não passa pelo fígado. Tá? Já está na circulação, já fazendo efeito. A inalada é uma das melhores vias. Né? Uma via vaporizada, que a gente chama. Vaporizada. Mas isso é legal quando você tem assim, um paciente internado, você já tem uma segurança terapêutica, já tem um conhecimento. Então você vai... A inalada ela é muito potente. Ela é muito rápida. Ela atinge o alvo muito rápido. Certo? Então, um paciente que está em coma, um paciente que está ali epiléptico, tá em plena crise, status epilépticos, e quando você usa vias retais, vias inaladas, né? Você vaporiza lá para o paciente respirar aquilo, rapidamente você abre vias. Então, é como se fosse uma sinalização hormonal. A cannabis, ela entra como uma sinalizadora hormonal. É muito parecido o efeito da cannabis com hormônios. Porque tudo que você for pensar em sinalização, e essa sinalização, ela é expressiva, ela faz acontecer algo, ela regula algo, ela é considerada um hormônio. Ah, interessante, né? E tem alguns veterinários nos ouvindo aqui, né? E como é que está hoje essa preparação? Porque é tudo muito novo ainda para a gente, né? No Brasil, aí, né, para o humano, fazem 10 anos. Em novembro de 2014, né, foi liberado, né, em janeiro de 2015 a Anvisa permitiu a importação. Veterinários, a gente sabe que desde dia 30, 31,
de outubro de 2014, 2024, desculpa, né, foi liberado para médicos veterinários. Não faz um ano, está fazendo um ano agora. Né? Isso. Exatamente. E o que tu acha? Esses veterinários estão preparados para essa mudança? Olha, não falo de uma forma genérica, eles não estão preparados, mas estão se preparando. Porque está acontecendo, é uma grande tendência. Tá? Vai ficar para trás quem não se atualiza, vai ficar para trás. Então, porque hoje a tendência mundial é você ter um entendimento holístico. É você ter um entendimento. A cannabis medicinal ela é uma molécula, é um sistema, na verdade, que quando você regula esse sistema, tudo se resolve. Porque ele está acima de tudo. É incrível, né? É incrível. Isso aí. Funciona. E por que a indústria não quer que isso surja? Por que tanto preconceito, tanta barreira burocrática, tanta burocracia? Porque o negócio funciona. Se não funcionasse, aí sim você ia ver problema, alguém falando em rede social, problema. Ah, tive problema, meu filho não resolveu. Você ia ver o negócio acontecer de uma maneira negativa. Eu acho que quem diz, desculpa, doutor, mas eu acho que quem fala que não resolveu é porque não está fazendo dever de casa. Pegando um óleo de ótima qualidade, exagerando na dose, talvez. Não, se você porque, esporadicamente, porque óleo é tudo igual, ou né, cannabis. Não é igual. Se você for olhar o processo de quem revela uma experiência negativa, quem está revelando a experiência negativa ou não se preparou ou realmente tem um conflito de interesse muito grande. Não se preparou ou tem conflito de interesse. Né? Vai entender. Ah, não quero nem saber, nunca li, tal, eu escutei falar, ou eu usei aqui, de qualquer jeito, utilizei uma dosagem muito alta, taquei 1 ml no bicho, tá entendendo? Não sabe o que a finalidade daquilo. Então, a cannabis ela atua como doses homeopáticas. A menor dose são os melhores resultados. Não adianta você falar, tem dose de ataque. Existe dose de ataque? Existe. Dose de ataque para quem é para epilepsia, para um distúrbio de comportamento. Existe isso. Mas o recuo é muito importante, você recuar. Tá? Então, a menor dose vai ser sempre o melhor resultado. Vai ter sempre o melhor resultado. O acompanhamento, né? O acompanhamento com um médico especializado. Porque eu vejo assim, olha, daqui a pouco a medicina toda vai estar usando. Não tem outra saída. Porque o negócio realmente funciona, né, doutor? A gente sabe, quem experimenta, quem já usou a cannabis, a gente está falando aqui dos animais, mas o ser humano, nós, né, controle de ansiedade, né, te dá mais foco, te dá mais energia. Tá? Então, dores. Né? A gente pode falar aqui, assim, mais de 200 doenças aí que a gente trata com a cannabis. Claro, trata de forma, claro, a gente está falando aqui, né, do óleo em si. A gente sabe, como a gente já conversou antes, existe todos os fatores que, a alimentação, exercício físico, sono, inclusive ela ajuda no sono, né? Ajuda a regular o apetite. Né? Fibromialgia, né? As dores crônicas, os animais, né? Com osteoartrite, isso, né, doutor? Artrose, né? Então, Alzheimer, né? Animais com Alzheimer. Na verdade, se você for olhar, o cenário ele é tão favorável. Cada célula do corpo de um animal, que seja um macrófago, que seja um músculo, uma célula hepática, todas essas células possuem receptores canabinoides. Se tem receptor canabinoide, é porque tem alguma função. Existe alguma finalidade para isso. Tá? Então, a regulação ela existe. Se tem um receptor CB2, né, o tipo do receptor tipo 2 do músculo ou na articulação, isso ajuda muito a regulação de dores crônicas. Lá, no sistema neuromuscular. E na cabeça? Tem muito tipo 1, muito receptor tipo 1, e tem vários outros receptores que nós já descobrimos, né, que a ciência já descobriu, vários outros receptores. Então você nota, rapaz, esse sistema realmente ele é magnífico. Porque é um sistema que não se fala em universidade,
O meio acadêmico ainda não se atentou para esse estudo, que é tudo muito novo, mas aí você fala, poxa, Tarcísio, já temos 25 anos dentro do século XXI e a gente está ainda brigando para dizer que isso não funciona, que não Ô, existe. doutor, desculpa, mas muito novo, né? A gente está falando que é considerado o primeiro medicamento, né, do ser humano, cerca de 12 mil anos atrás. Não, Na China, há 8 mil anos. Na medicina ayurvédica, mais de 5, 6 mil anos também. Né? sim. De novo, porque isso é usado de várias formas, né? Isso aí era usado em rituais, né? Usado como medicamento, né? Desde a antiguidade, a gente sabe muito bem disso. Né? Mas você Então, vê, depois... Christian, eu respeito a minha formação, eu não nem condeno meus professores, eu sou formado há 22 anos, vou fazer 23 anos agora em março, 22 anos formado. Eu respeito a minha formação, porque eu me formei no começo do século XXI, em 2003. Eu me formei em 2003. Todo o conhecimento, a descrição desse sistema foi desvendado em 95, 96, 97, 98 e tal. Então, quer dizer, tudo muito novo ali, as descobertas, né? As confirmações dos achados da década de 70, da década de 60, né? Onde Rafael Marcolan, o israelense, ele começou, esse pesquisador, a fazer várias descobertas na década de 60 e foi confirmada através da descoberta desses grandes receptores, que aí fechou o elo do que eles encontraram da molécula com a recepção da molécula. Certo? Então, eu entendo e respeito que não me passaram, os meus professores, os meus mentores, não me passaram esse conhecimento. E eu entendo porque, na época, não tinha tanta internet assim, Claro. e não tinha tanto esse conhecimento como está hoje. Agora, o que eu não concordo, isso não entra na minha cabeça, você já tem 25 anos do processo do século já, desse novo século, 25 anos do século, do início do século, e muita gente do contra, sabe? Aí isso não dá para mim. Não dá, é difícil. Mas, ô, doutor, a gente sabe, né, que tem muitos países, né, como falou o Rafael Maculan, que estão extremamente adiantados, como Israel, né, e tem países também extremamente atrasados, como a França. Então, há uma lacuna bem grande. O Brasil, eu considero que ele está, de certa forma, adiantado e avançando muito na parte da cannabis. Tem muito para melhorar, obviamente, né? Tanto que nos Estados Unidos, hoje, a cannabis ela é mais usada para wellness. Lá eles não usam de forma medicinal, assim como a gente usa aqui. Né? Lá, venda, de forma recreativa, eles usam vapes, vaporadores, etc. Uma outra história. Aqui no Brasil, de certa forma, está bem regulamentado. Claro, existem barreiras, né, que Anvisa, esse tipo de coisa aí que às vezes atrapalha um pouquinho. Mas também, de certa forma, também é legal, porque senão cai naquele exagero. Mas o Brasil vem, de certa forma, nos últimos anos aí, avançando muito e rápido. Né? Eu não sei como é que tu vê isso em relação aí, essas liberações que a Anvisa está fazendo. Né? Na verdade, né, doutor? O doutor foi um dos que liderou uma frente lá de veterinários para brigar na Anvisa para defender o uso da cannabis no meio veterinário. Isso. Eu fiz parte, né, de um grupo de 6 veterinários que iniciamos essa briga, né? Tiveram outros que antecederam e eu entrei logo depois. E hoje é seguido por outros profissionais, mas que a conquista foi sensacional. Eu sabia que era uma questão de tempo. Né? Então, eu entendo que não é fácil para a Anvisa tentar agradar o setor industrial, o setor... Eu entendo, sabe? Não é fácil entender que eu vou liberar aqui e a indústria farmacêutica, a Big Tech, a Big Pharma, cai em cima. Então, existe muito interesse, muito conflito, sabe? Então, isso é um grande problema que está sendo superado devagarinho. Aí, vamos liberar só o isolado. Vamos liberar só o isolado? Eu falei, vamos liberar, nem que seja só um isolado. Vamos regulamentar o isolado primeiro, depois a gente tenta brigar por um broad spectrum, um full spectrum. Depois com calma. Não vamos querer o bolo todo, vamos querer só um pedaço do bolo.
né? É que daqui a pouco tu tá tomando, sei lá, 5, 6, 8 medicamentos, aí tu pega um vidrinho aqui, né? E Joga fora tudo e isso, e o negócio acaba funcionando, né? isso, Doutor, e aí, o que tu vai falar para a indústria? Né? exato. Isso aqui não funciona, Aí, vamos substituir? a pergunta que eu faço, bem simples. Por que a indústria se incomodou tanto com a regulamentação da cannabis? É É uma pergunta, deixa uma eu deixar no pergunta. ar. Por É uma que a pergunta. indústria ela se preocupou, ela se incomodou com a regulamentação da cannabis na medicina? Tem algo acontecendo, tem algo perigoso vindo por aí. Porque se uma coisa é certa, não é porque é tóxico, não. Hum, Que isso é funcional. Isso funciona. mas não, ô, doutor, que nem a gente conversado antes ali, nem todo óleo é igual, né? Não, Existe, né? A não. gente precisa ter Aí, procedência, né? isso. Eu não Exato. sei se poderia falar um pouquinho para a gente sobre coa, sobre algumas particularidades, né, do óleo, porque isso faz diferença também no tratamento, né, doutor? Totalmente. A forma de extração, ela é sensacional. O processo de extração, ele é essencial na qualidade do produto. O produto ele é muito instável, né? A gente sabe que os fitocannabinoides extraídos da planta, se você não souber a forma de fazer o processo descarboxilar, se você não entender como te retira aquilo e como aquilo deve ser armazenado, trabalhado, manipulado, você pode botar a perder o processo. Ah, eu coloquei muito fogo. Ah, eu coloquei muita pressão. Ah, eu coloquei. Se você não entender que existe um processo e cada vez mais estamos muito mais próximo do ideal, já estamos muito próximo do ideal, já entendemos como é que funciona. Então, esse respeito, desde a sua extração até o seu manuseio e utilização, já sabemos. Então, beleza, é um produto instável, ele está em forma de ácido, naquela estrutura, numa tintura. Então, e quando entra no corpo, enzimaticamente isso é convertido. Então, a gente sabe que isso é uma realidade. O produto ele não está pronto para uso. Ele precisa ainda de um processo hepático para ser ativado. Tá? Então, Interessante. isso, ele precisa disso. Quando ele é vaporizado, muitas vezes esse ativo já vai pronto para o sistema nervoso central. Ele vaporizado. É melhor do que fumado. Quem fuma, se você puder trocar pelo vaporizador, é muito melhor. Vaporizar a temperatura certa, 280 graus, 240 graus. É a temperatura ideal para cada fitocannabinoide. Cada fitocannabinoide já tem uma temperatura ideal de extração, de eliminação, né? No caso. Entendi. Então é muito importante ter esse conhecimento. Já tem esse conhecimento fácil, já tem manuais, né? Sim, sim, sim. Teve um caso também, se eu não me engano, do paciente que tinha epilepsia. Eu acho que foi até uma orientação sua, que comentou, caso ele estivesse no meio de uma crise, a gente poderia usar como supositório. Né? Isso. Se eu não me engano, foi isso, né? Uma Muito. orientação. E para aquele caso ali específico, estando aquele caso agudo ali, né? No momento que está acontecendo ali, tu usa como supositório. Quando a gente pensou lá atrás, né, há 6, 7 anos atrás, a gente pensou em construir uma nanoemulsão transdérmica, né, uma estrutura transdérmica para crianças que entram em crises na hora, que é difícil você inalar ou até mesmo ingerir algo. A criança, quando ela tá, ou o cachorro, quando está em plena crise de epilepsia, você tem que utilizar outras áreas, outras vias. E a via retal é uma das vias, muito boas, tá? Então, uma via muito boa. Então, que seja para barbitúrico, para drogas alopáticas, para fitocannabinoides. Mas, então, a transdérmica foi uma via que a gente pensou. A Universidade da USP, em Ribeirão Preto, ela saiu na frente com essa pesquisa. Né? Então, lógico, tiveram um resultado. Tem que ter mais estudos para isso, porque o grande problema é a instabilidade da molécula. Então, esse é o principal ponto que a indústria não conseguiu ainda
ajustar a instabilidade dela. Para tratá-la, que a farmacologia, a farmacodinâmica, né, ela precisa de alguns padrões. Ela precisa de alguns padrões, tá? Senão ela não consegue colocar na prateleira. Por isso que ela está sintetizando algumas moléculas. Ah, entendi. Isso se tratando, mas isso é de forma geral, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, né, eles estão muito mais avançados na questão do COA, né, que é o certificado de análise, né, dos produtos, porque a gente sabe que é uma planta, a gente está conversando, muito estável. Ela, durante o dia, ela está de um jeito, durante a noite, ela mudou o humor dela, baixou a temperatura, a umidade, ela já altera, né, ali as suas propriedades. Né? Inclusive, é uma planta que suga muitos metais pesados do solo, né? Tanto que estão usando em Chernobyl hoje para tirar a radioatividade, né, lá da área, aquela área lá onde aconteceu o vazamento nuclear, né, do Césio. Então, a gente sabe que essa planta tem todas essas características, né? Então, usam na parte da construção, na parte da medicina, como a gente está falando. Então, eu acho que assim, existe algumas empresas já muito avançadas. Extração por CO2, né? Hoje tem empresas que fazem esse tipo de extração. Né? Esses laudos são realmente muito importantes, nesse caso, doutor? Muito. A empresa que tem uma certificação como essa é uma empresa de alto nível. Não é todo mundo que tem isso. São anos de pesquisa, anos e muito investimento. Isso é muito investimento. Então, quando você preza por uma empresa que tem certificações como essas, são empresas que, assim, já passou da curva. São empresas fora da curva. Entendeu? Mas, com certeza, a dificuldade, talvez o desafio dessas empresas são a instabilidade dessas moléculas. Elas realmente são muito instáveis. Mas não quer dizer... O que é instabilidade? Ela está ativa, está inativa. Está ativa, está inativa. De qualquer maneira, quando ela entra no corpo, ela vai ser ativada a partir de reações enzimáticas. Então, isso não quer dizer muita coisa. O problema é que a indústria, a Big Pharma, ela já existe um consenso da farmácia que ela não pode entregar para o paciente uma coisa instável, uma coisa incerta. Então, isso é um consenso. Por isso que eles não conseguiram ainda pegar a molécula da planta e vender isso na farmácia. Entendeu? Porque eles precisam de apesar da regularidade, é muito rigoroso, né, como eles trabalham. E é legal isso. Mas dizer que, por ser instável, é um produto que não funciona, não. Aí é completamente falsa essa informação. O produto funciona. Se ele vai ativo ou se vai inativo para ser ativado dentro do corpo, é outra coisa. Mas funciona. De um jeito Doutor, a gente está falando, né? A live é sobre a cannabis medicinal, o envelhecimento dos pets, né, dos animais em si. Isso não quer dizer que os animais novos, né, não podem usar. Isso. Ou tem alguma restrição, alguma coisa. Tem um tempo de idade, a partir de certa idade. Não tem nada disso, né? Quando você tem um paciente que é respeitado, uma criança que come correto, uma criança que tem acesso a sol, que faz exercício, que não sei o quê. Essa criança normalmente não precisa de um fitocannabinoide. Ela já tem um sistema endocannabinoide muito ativo, muito em desenvolvimento. O cão, do mesmo jeito. Quando o cão ele come dietas bioapropriadas, dietas mais cetogênicas, quando ele tem jejum, atividade física, quando ele não é castrado, eles são inteiros, tem hormônio, tem tudo o equilíbrio, eles não precisam de um fitocannabinoide. Só se ele desenvolver uma doença crônica. Né? Estamos falando de problemas, de pacientes com problemas. O cão é epiléptico desde jovem. Idiopaticamente, ele tem epilepsia, ele não sabe qual é a causa, tal. Beleza. Vamos utilizar a ferramenta que tem menores efeitos colaterais. A cannabis traz uma terapêutica, uma temática de menor efeito colateral e de alto resultado. Então, pode ser utilizado em filhotes? Pode. Só que você tem que saber que o filhote ele já tem um sistema já muito avançado, muito ativado, e aí você vai apenas usar pequenas doses, assim como o felino. As doses têm que ser mínimas para crianças. Mínimas. Tá? Porque senão você desregula outro caminho. Doutor, hoje a gente já está chegando, já deu 1 hora quase de live, nossa. Boa, né? Boa. Tá bem legal, o pessoal aí ficou com a gente bastante, teve algumas perguntas.
Já entrando na reta final aqui, só te perguntar, hoje o tutor, tá, que tem um cão, né, com alguma enfermidade, né, o que ele precisa fazer primeiro para, caso ele se interesse, queira começar a usar no pet dele o óleo de cannabis? Seria consultar com veterinário, especialista, procurar qual que é o caminho? Tá. Eu acho que esse acompanhamento é muito legal. Acompanhar um paciente é sempre muito mais seguro, principalmente aqueles que têm aquela insegurança, poxa, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho receio, não sei o quê. Então é muito legal você procurar um profissional que seja online, que faça telemedicina, que te dê uma orientação, né, que te acompanhe nesse processo, quando o paciente precisa, até porque exigem a abordagem utilizando essas ferramentas, é um dos caminhos, não é apenas o único caminho, é apenas um dos caminhos para modular um sistema que não está regulado, está desregulado. Então, eu sugiro esse profissional, essa pessoa, procurar um médico, realmente, porque a gente está falando aqui de medicina, a gente está falando de uma arte, né? De uma terapêutica. Não é apenas a cannabis ela é tão segura que eu vou usar sozinho. Não vá por aí, não, que pode ser que você fique inseguro a esse ponto e não sabe onde está errando. Sim, e faz parte de todo um contexto, né? Como a gente está falando da cannabis, sabe que não resolve todos os problemas, mas ajuda muito, né? Muito, absurdamente muito. E a gente sabe, né? Como eu falei, faz parte de um contexto todo, alimentação, vida saudável, pegar sol, né? Comida de qualidade, comida de verdade, né? Inclusive, o doutor é especialista em comida, refeição bioapropriada para animais, né? Pets, comida de verdade, né, doutor? Isso. Sabe? Respeitando toda a fisiologia. Como? Tive que mergulhar nesse assunto, tive que mergulhar nesse contexto nutricional, porque eu estava à mercê de um sistema que eu estava perdendo para a praticidade. Então eu falei, pô, eu preciso trazer mais robustez, mais conclusões a respeito da nutrologia. A nutrologia ela é tão incrível e tão simples de entender que eu precisei aprofundar o estudo do carnivorismo, da nutrição do carnívoro, entendeu? E isso foi, para mim, foi um divisor foi um marco divisório para a minha carreira. Entender isso, o respeito nutricional, ele foi, assim, um divisor de águas da minha carreira. Eu acredito. Hormônios também, o entendimento de hormônios, o entendimento da ortomolecularidade, o entendimento da canabinologia. Então, assim, foram vários caminhos importantes para entender a neurociência, para entender a neurobiologia de uma forma geral, o respeito da imunidade, da pressão, da alcalinidade do meio. Isso foi sensacional. Então, eu enriqueci muito o meu repertório e os meus resultados foram diferentes. Eu sou um profissional que veio da minha formação em ortopedia. E para mim, foi total sentido ter essa profundidade de conhecimento. Eu acho que isso é o mínimo que o profissional deveria ter. Profundidade de conhecimento da fisiologia. E aí envolve química, envolve física, envolve bioquímica, canabinologia, né? A hierarquia máxima do corpo humano, modulando de cima para baixo. Isso. Um assunto... E não de baixo, perfeito. E não de baixo para cima. Eu vou modular de baixo para cima. Não, é de cima para baixo, sempre. Você não vai construir um prédio e falar assim, pô, o prédio tá... você vai pintar um prédio, você vai regular um prédio, você tem que regular de cima para baixo. Não de baixo para cima. A construção é de baixo para cima. A construção. Mas a regulação dele é de cima para baixo. E o doutor, né, especialista em tratar a causa, não a doença. É isso que a gente busca aqui, né, doutor? A gente tem que fazer com que não é o cão, o envelhecimento, na verdade, né, dos cães, dos animais, né, do ser humano, não significa que tu vai ficar doente. Né? Não é sinônimo de doença. A gente tem que trabalhar durante a vida para envelhecer com qualidade, né, sem ficar velho. Né? E eu acho que isso faz toda a diferença. E quando a cannabis acaba, o sistema endocannabinoide acaba colapsando, tudo isso aparece. Todas essas doenças que a gente conversou aqui vão surgindo. E não tem outra saída, né? A não ser tu voltar a modular esse sistema de forma, né, usando um óleo de cannabis. Né? A gente fala em óleo de cannabis, mas pode ser de qualquer outro
outra aplicação, né? Transdérmica, supositório, gotas, inalação. Então, é isso mesmo. Bom, doutor. Isso, não pensar no envelhecimento quando envelhece. Se você for pensar no paciente, quando ele envelhece, tipo assim, pô, o ideal é, antes de envelhecer, você começar a cuidar dele, né? Então, muitas ciências que estão aí no mercado, como especialidades, esperando a pessoa adoecer ou esperando a pessoa envelhecer. Envelheça, porque aí eu sou um especialista em envelhecimento. Quando envelhece, não, aí não tem mais jeito, aí é consequência. Eu vou tentar regular. Mas o ideal é preparar para envelhecer. Isso é o melhor dos mundos. É muito mais difícil, né, tu tratar a doença depois de ela já instalada, né? É muito mais difícil, é muito mais caro, né? Isso. Muito mais consequente. Muito mais, exatamente. Então a melhor forma a gente sabe, né? Prevenção. E a prevenção não é tomando remédio, fazendo exames preventivos, e sim, né, dia a dia, tua alimentação, exercícios físicos, sono de qualidade. Você está preparado, você como médico, você tem que estar preparado para aquele que chega doente e tem que estar preparado para aquele que não quer adoecer. Eu me completei muito, Christian, eu me completei muito por isso, porque eu sei tratar quem já está doente e sei tratar quem não quer adoecer. Isso é para um médico, isso é sensacional, você se completa, você fica completo. Você não fica medicina esperando a pessoa quebrar uma perna, ter um câncer, para ser médico. Não. Isso que eu ia falar. A medicina aguda, né, o veterinária também, excelente. O cara quebrou um braço, o cachorro chegou com a pata quebrada. Né? Tá ali o médico, ele resolve aquilo ali. Mas se tratando de saúde, não é isso que resolve. Né? Se tratando de saúde, a gente vai lá na longevidade, a gente vai tratar a causa desde o início. Né? Fala nisso, eu quero que todos que participaram, né, que sejam bem-vindos à nova medicina. A nova tendência médica é você entender o paciente como um todo. É entender profundamente a nível celular o paciente. E não a nível sistemático. Eu vou entender o paciente quando ele está funcionando a nível de sistema. Não, você tem que recuar, tem que dar passo para trás. Para você entender sistema, você tem que entender molécula. Para entender molécula, tem que entender célula. Tem que dar passo para trás. Senão você não vai... o dermato está lá na ponta, só entendendo a consequência de um problema interno. Então, se você não estuda internamente o que está acontecendo aqui para liberar tanta histamina, para liberar coceira, qual é o nível de estaminose? Quanto de histamina? Por que a histamina está doida? Porque esse neurotransmissor excitatório está louco. Aí você vai lá, bota um shampoo na pele, é só isso? Não. Isso aqui é superfície. É superficial. Tem que ir para o interior. Exatamente. Tem que ser mais profundo o entendimento disso. E ainda vai mais longe, né? Porque pega um paciente com um problema neurológico, né? Aí tu leva por um neurologista que vai cuidar da cabeça. Mas às vezes o problema está no intestino do animal. Isso. Se você entender o neuro, então, ele precisa entender muito de intestino. Por quê? Porque o intestino tem hoje quase 600 milhões de neurônios. Então, se o neurologista é responsável pelo neurônio, se ele é responsável, ele precisa entender do intestino. Porque o intestino tem a mesma quantidade de neurônios que o córtex tem. E a dopamina é formada no intestino, grande parte. E é exato, a serotonina está lá, a histamina está lá. Então, se você não entender do intestino, esse eixo é uma comunicação direta. É como se você tivesse um intestino inflamado, uma pessoa que come qualquer coisa, um cachorro que come qualquer coisa, inflama o sistema. O sistema entérico inflamado é como se você tivesse um córtex inflamado, uma encefalite. E é isso que a gente está brigando. Neuro, você precisa entender disso aqui. Senão, você vai enxugar gelo. Vai enxugar gelo a vida inteira. É um assunto assim, né? E teria muito mais assuntos. A gente poderia ficar aqui mais 2, 3 dias conversando, né, doutor? É um ramo que eu não consigo mais deixar de falar sobre isso. Porque quando você descobre como funciona e como regula, como modula tudo, por que não discutir sobre isso, refletir? Então, eu convido todos que escutaram até aqui você poderia até depois fazer um sorteio aí, eu posso até divulgar, liberar para você um livro desse, porque vai sair agora o pré-lançamento do Quebrando Tabu. O Quebrando Tabu, ele
cara, ele é sensacional para o médico que está começando agora, o médico que já está no caminho, no processo de tentar entender qual foi onde foi o primeiro erro, o principal erro da medicina. Entendeu? E a partir dali começar a criar novos consensos, novas reflexões do futuro que vem pela frente. Senão você vai ficar para trás. Então, eu sugiro todos que se interessem por essa iniciativa lerem Quebrando Tabu. E está saindo, daqui a pouco está fresquinho, está vindo já para todo mundo aí. Quiserem. Não, excelente. Não sei como é que eu posso fazer, de repente, alguém primeiro que me mandar um direct lá dizendo eu quero, né? Vai ter um sorteio, você já me cobra isso. Olha, tá. Manda um direct para Christian, direct para ele, sei lá, falando assim, eu quero. Eu quero. Primeiro que me mandar esse direct. Isso. Esses 25 que falam assim, eu quero. Então, quem falou eu quero, você marca, pega, tal, beleza. Tá aqui, tá anotado. Faz o sorteio e aí a galera vai receber vai concorrer a esse livro aí. Que tá saindo fresquinho aí do forno. Ah, muito bacana. Eu não sabia desse livro, doutor. Novidade até para mim isso aí. Muito legal. Eu que sou fã, né? Vamos mostrar aqui de novo, ó, Cannabis Medicinal para Cães e Gatos. Esse foi o segundo livro. O terceiro está saindo agora, tá? O primeiro foi esse. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Segredo da Longevidade. Como, doutor? Desculpa. 2019 esse daí. 2019. Isso. Né? Mas são tão atuais quanto, né? Isso aqui... Atualíssimo. Quem precisa entender... eu acho que você tem que começar, lógico, com longevidade. Porque esse entendimento começa na longevidade. É sensacional você ler esse primeiro livro. O segundo, para quem se interessa no mundo canabinoide, endocannabinoidoma, todo o processo de recepção, de produção, de síntese, de vida equilibrada. É bem legal. E o terceiro é Quebrando Tabu, geral. Quebra geral, entendeu? Falando, alertando que a medicina ela precisa acordar para entender o que ela está querendo fazer. Então, hoje estamos em um caminho contrário ao sucesso. Para quem não sabe, o doutor foi o primeiro, né, escreveu o primeiro livro sobre cannabis medicinal para cães e gatos no Brasil, né, doutor? E foi pela editora Manoli, isso, né? Que é uma editora que escreve, editora científica, isso? É uma editora de conteúdo científico. Então, a editora, foi muito bom ter caído nessa editora, né? Para diagramar... Não é pouca coisa não, pessoal, hein? Isso. Eu me senti muito honrado de ter hoje um livro na condução da editora Manoli. Porque era uma editora de quase 100 anos, né? E ela só entra lá material... Quando eu estudava veterinária, os livros que eu lia sobre farmacologia, sobre bioquímica, era da Manoli. Há 20 e poucos anos atrás, há 25 anos atrás, eu lia os livros da medicina básica, veterinária básica, da Manoli. E aí, hoje, eu tenho um livro publicado na Manoli, foi sensacional. Sensacional, né? Sensacional mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, doutor, acho que até para a gente finalizando, né? Um tutor consegue entender, aqui é pergunta da Dani Machado. Então, um tutor consegue entender. Pode ser para um tutor também? Também. Esse livro, exatamente. O meu foco, exatamente, era tentar trazer uma leitura mais acessível. Porque falar de bioquímica não é fácil. Não teria tanta curiosidade. Uma pessoa que não gosta de bioquímica não queria ler, não iria se aprofundar. Mas eu falei, poxa, eu vou tentar traduzir, vou tentar transcrever de uma maneira muito mais lúdica. E conseguir que qualquer leitor, qualquer tutor que lê esse livro sobre cannabis vai se encantar com o assunto. Muito fácil, acessível para todo mundo. Ah, muito legal, muito bacana. Doutor, vamos ter que marcar outra aí, né? Qualquer uma hora dessa aí, porque foi bastante gente que acompanhou a gente aqui. Isso. Te agradeço, doutor, muito obrigado. Foi uma honra, tá? De verdade, conversar contigo. Muito obrigado. Sempre né, um aprendizado grande. Né? Às vezes que a gente se encontrou também, os papos que a gente bateu, aprendi muito, né? Fui pendendo para essa parte da veterinária aí, por conta, né?
desses aprendizados aí que eu tive, após fui aí consumindo, né, seus livros e aprendendo cada vez mais. E acredito que a gente possa ter ajudado aí, né, esclarecido, né, um pouquinho, né, para as pessoas que estavam ao vivo com a gente aqui na live, porque de extrema importância. A gente está falando de saúde animal, que também serve para os humanos. Estamos falando de uma planta simples, porém poderosa, né? E também libertadora, porque o momento que tu conhece e sabe os benefícios, né, de um óleo de canabidiol, né, um óleo de cannabis, se torna libertador, porque tu vai ver que aquilo ali realmente funciona e que não vai ter efeito colateral, vai te ajudar, tu vai ser uma outra pessoa no momento que tu começa a usar, né? E os animais também, tu sente, um animal que tem 30 convulsões durante o dia, passa a não ter nenhuma, muda até o comportamento da tutora. Não é só o animal que está sofrendo, o pessoal que está em volta ali, que está cuidando do bichinho, também sofre junto, né? A gente sofre, a gente sabe, porque eu tinha uma cadelinha aí, que o senhor muito bem sabe quem é a Luz, né, que viveu durante 14 anos, não gosto nem de falar, paro por aqui, né, porque isso aí já mexe com as minhas emoções, né? Enfim, isso acaba influenciando na vida dos tutores, porque tu vê o teu animalzinho que sofria, passa a ficar bem, por que eu não fiz isso antes? Quase todas as pessoas que passam a usar o óleo falam isso para mim, né? Por que eu não comecei antes? Por que eu não fiz isso antes? Onde é que isso estava escondido, escrito, que a gente não sabia, a gente não tinha essas informações, né? Então isso acaba, né, sendo libertador, né? Enfim, não sei se o doutor quer fazer algumas considerações aí, mas... Eu que agradeço, né, a oportunidade, a vontade que vocês têm de realmente fazer acontecer. Isso para mim é uma coisa fora da curva também, extraordinário. Falar de um conteúdo que hoje, quando eu comecei a falar sobre isso em 2017, eu pensei que ia ser preso. Em 2017, quando eu abri o WhatsApp para falar sobre cannabis, eu falei, cara, eu vou ser preso. Eu não sabia se eu podia falar, ninguém falava na época. Eu falei, cara, tá aqui, é sensacional isso aqui. Aí em 2017, 2018, 2019, eu falei, aí comecei a escrever. Eu vou deixar isso aqui registrado, eu vou publicar isso. Eu vou deixar marcado aqui, sei lá, para quem quiser futuramente. E aí comecei a escrever. Aí, bom, primeiro eu vou para longevidade, como obter vida longa, a partir de um respeito nutricional, hormonal, físico e tal. E aí, em 2020, comecei a escrever esse verdinho aí, em 2020. Em 2023, eu consegui publicar ele, isso. Em 2020, eu comecei a escrever ele. Em 2023, eu atualizei tudo que eu tinha escrito, que eu tinha começado. E aí, aconteceu, né? A editora me procurou em 2022. Ela me procurou. E aí, quando eu entreguei o material, ela falou, opa, aprovadíssimo. A direção lá da revista aprovou na hora. E, pô, vamos publicar. E começaram o processo de ortografia, de correção, aquela coisa toda, né? Diagramação e tal. E saiu. Aí adorei, né? Tá aí. Para quem não sabe, o doutor teve até, como é que é? Sofreu até perseguição, né, doutor? Isso, exatamente. Até hoje, né, o pessoal não gosta muito dos meus resultados, né, porque incomoda. Incomoda muito, mas eu tô muito feliz, eu tô muito mais otimista hoje do que quando eu comecei. Então, não tenho que falar sobre resultado, né? Não tenho que discutir. Mas vai continuar incomodando. Vai continuar incomodando. O que tem resultado, né, quase sempre incomoda. E a gente está junto nessa, né, doutor? Porque o que for de melhor para os pets, para os tutores, a gente sabe que pode contar com a gente. Porque isso. Assim, ó. Você está mergulhado na iniciativa, né, porque isso, como fala, a Luz, ela foi para você um divisor também, de entendimento, de respeito, de falar assim, pô, por que você está tão afoito, brigando pela causa? Porque você viveu, você passou por ela. Então, uma luz que teve na sua vida uma luz, teve uma luz em forma de cachorro e falou com você, falou pelos olhos, falou com os olhos, não falou com o verbal. Foi olhar, foi atitude. Isso não tem uma energia diferente. Eu lembro do nosso último encontro que a gente teve em Garopaba, que eu te mostrei uma fotinho dela. Tu olhou assim para ela e disse assim, nossa, o olhar desse animal, desse cachorro.
É um olhar meio humano, meio... É. Lembra, doutor? Ali tem um espírito, ali é o processo. Ele é mais profundo do que a gente pode enxergar. É uma energia diferente. É muito Sim, diferente. A gente é só muito sabe, diferente. só sabe quem sente, vive, tá? E foi um divisor de águas mesmo na minha vida. Ficar com a Luz na velhice ali, ver os problemas que ela tinha, fez com que eu enxergasse, né, o animal de outra forma. Porque quando tu olha o animal ali brincando, correndo, pulando, parece que ele sempre vai ser assim. Só que no piscar de olhos, tudo muda. Né? Da noite para o dia, um dia eu cheguei em casa, ela não estava ouvindo. Né? Outro dia, um outro probleminha. Os probleminhas vieram vindo, né? E aí a gente começou a pensar, né? O que a gente pode fazer para dar uma melhor qualidade de vida para ela. E aí entrou o doutor Tarcísio, né? Outros veterinários também participaram do processo, né? Que eu também tenho muito apreço. Mas só quem vive na pele realmente sabe, né, a dor. E nesse caso ali, com a Luz, a gente teve esse aprendizado grande, porque era um cachorrinho de 2 quilos, né, um pincherzinho, que dependia muito da gente. Né, a gente mora, né, no 8º andar de um prédio aqui. Então, outro dia atrás, ela estava subindo as escadas com a gente, se exercitando. Daqui a pouco, né, perto dos seus 14 anos ali, ela nos deixou. Então, isso eu acredito que muitos tutores passam por isso, estejam passando por isso, e às vezes não sabem o que fazer. Porque é uma dor que não passa nunca, aí entra com corticoide, não se alimenta mais, não ouve mais, não enxerga, são, né, problemas ali degenerativos. Né? Entra com barbitúrico, entra com anti-inflamatório, entra com... Cara, isso aí só encharca os sistemas, entendeu? Efeito colateral pra caramba, porque as moléculas, grande parte dessas moléculas o corpo não produz. Por isso tanto colateral. Falando sobre isso aí que tu acabou de falar, né, que a gente vai entrando com fármacos, etc e tal, eu lembro de um dia a gente correu com ela pro hospital veterinário, ela estava com piometra. Né? Eu disse, a Luz é saudável, a gente vai conseguir resolver. Acho que era 1h, 2h da manhã, eu te mandei uma mensagem, te enviei e disse assim, olha, o hospital já estava todo programado, todo esperando, tipo assim, ó, só a gente dá ok para fazer cirurgia. Fizeram a gente assinar um termo lá, se responsabilizando. Eu liguei pro doutor, a Luz está assim, assim, assim. Né? Te mandei os exames, eu disse, não, calma aí que a gente vai recuperar ela sem cirurgia. Né? Ela já era idosa, estava, né, com inflamação, ali uma inflamação séria. Com aquilo que tu nos passou, eu acredito que só em 24 horas ela melhorou muito, porque ela já vinha fazendo uma alimentação bioapropriada, ela sempre se exercitou, tudo. Em 24 horas ela melhorou assim, olha, 80%, 90%, e não precisou fazer cirurgia. Desde aquele dia eu pensei assim, cara, esse sistema que estava com cama de hospital já preparada, queriam fazer cirurgia, acharam uns 30 problemas nela, e a gente resolveu em menos de 24 horas, sem cirurgia, sem medicamentos fortes, de uma forma assim mais tranquila. Então eu nunca esqueço desse dia, dessa noite, digamos, né? E é muito legal, né? A gente saber que a gente consegue recuperar, não somente com alopáticos, e sim de formas naturais, né, doutor? Então, e fica aqui meu agradecimento também, né? O senhor sabe, né? Que fez parte aí da nossa história. Né? A cirurgia tem que ser respeitada individualmente. Né? A individualização é muito importante. Né? O respeito à espécie. Quando você pensa nisso, cara, não tem como. Você vai ter resultado. Respeitou a espécie. Individualizou. Entendeu o que está acontecendo. Vai na causa. Se você não for na causa, se for sempre na consequência, o seu resultado não vai ser o mesmo. Nunca vai ser o mesmo. Tá? Vai causa. Vai na causa. Energiza. Como é que está o sistema mitocondrial? Como é que tá as baterias celulares? Como é que tá a alcalinização? Tá acidez? Tá em acidez? Peraí. Bom, aí você vai regulando. Como é que tá os hormônios? Como é que tá a dieta? Tal. Aí você começa a ver que o sistema vai funcionar. Volta a funcionar. Exatamente. Doutor, então, é isso aí, né? Mais uma vez, obrigado.
dar boa noite pro pessoal aí e agradeço quem ficou até aqui. E mande ali um direct ali que a gente vai fazer um sorteio de um livro do doutor. Como é que é o nome do livro mesmo, doutor? Desculpa. Quebrando Tabu. Quebrando Tabus. Quebrando Tabus. Quebrando Tabus. Tem data para o lançamento, doutor? É Quebrando Tabu, não tem o S. Quebrando Tabu. É. Tá. Quebrando Tabu. Tem data para lançamento? Isso. Na verdade, ele está em pré-lançamento, né? Então ele não saiu ainda. Ele não, nem eu tenho. Então ele está no processo final lá, já aprovou capa. Vou mandar a capa para você aqui, sensacional, a capa ficou linda. Legal. Legal. Então, bem imponente tudo, porque o processo é esse. Eu precisava assim, chamar a responsabilidade para mim, mais uma vez, pode vir. Vem, tipo assim, eu tô aqui, entendeu? Claro. Então eu saí na capa, eu tô na capa do livro. É verdade. Esses dois aqui tu não tá, né? Não, exatamente. Eu tô na capa. Assim, ó, pode vir. O que vocês querem discutir? Vamos refletir? Então essa foi a ideia. Entendeu? Ô, doutor, pois é porque é resultado que interessa, né? O resto é balela. Tendo resultado, doutor, né? Provando, mostrando ali, e tu é um doutor que tem resultado. E a gente sabe muito bem disso, né, doutor? Exatamente. Então, muito obrigado, doutor. Você está sabendo o que recebi por aí e já divulga, né? Quando sair lá, já pega quem se interessou, faça o sorteio aí. É legal. Faço sim, com certeza. Então tá, doutor. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.